Já estou aqui ao lado do senador sergipano, pelo Partido dos Trabalhadores, Rogério Carvalho, que inclusive está rolando agora a CPMI do INSS. O senhor deu um pulinho aqui para atender a equipe da TV Atalaia. O que é que está sendo discutido, o que é que pode ser definido hoje na CPMI do INSS? Bom, hoje tem uma oitiva do ex-ministro, ex-diretor de benefícios e ex-diretor, presidente do INSS. É um depoimento importante, porque no período dele houve a renovação de vários termos de cooperação técnica com várias entidades que são suspeitas de desvio de recursos dos aposentados. Então, é um depoimento importante e a gente espera que esclareça ou que a comissão consiga identificar em que momento houve a criação de um mecanismo para fraudar os aposentados. É importante dizer que essas fraudes, o governo do presidente Lula vem praticamente concluindo esse mês, deve concluir o pagamento de todos os descontos que foram feitos de forma indevida e criminosa. Mas, de qualquer forma, é importante a gente saber que mecanismo foi esse que foi criado, que gerou essa fraude generalizada nos benefícios dos aposentados do INSS. Então, é importante também identificar quando começou, para justamente identificar os responsáveis ao longo dos últimos anos. Além de identificar os responsáveis, que mecanismos eles adotaram? Porque tem que ter sido uma forma quase que industrial para fraudar no volume que eles fraudaram. Deve ter tido um mecanismo muito preciso, uma tecnologia, um modo de trabalho. Tudo isso precisa ser esclarecido para que a gente impeça que fraudes dessa natureza voltem a ocorrer no nosso país. A nossa equipe está aqui cobrindo também os últimos dias do julgamento histórico do ex-presidente Bolsonaro e mais 7 réus. Por que histórico? Porque é a única vez que um ex-presidente da República está sendo julgado por um possível golpe de Estado. Enfim, vamos agora avaliar o final dessa votação. Nesse momento, a ministra Carmen Lúcia já está votando, o placar está 2-1, né? Se tratando só de Bolsonaro, só se referindo a ele, 2-1 para a condenação. Muito provavelmente a ministra Carmen Lúcia deve seguir o relator Alexandre de Moraes e, na sequência, o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do STF, deve votar. Senador, qual a sua posição diante desse cenário atual? Muita coisa aconteceu de ontem para hoje, o voto divergente do ministro Luiz Fux, dizendo que ali a primeira turma não era competente justamente para votar, aliás, para julgar Bolsonaro e os 7 réus. Qual a sua avaliação? Bom, primeiro é importante dizer que essa investigação ela nasce de agressões feitas ao STF. Então, antes mesmo de 8 de janeiro, antes mesmo da tentativa de questionamento ou de violação das urnas eletrônicas, do questionamento do resultado das eleições de 2022, houve agressões e tentativas de agressões ao Superior Tribunal Federal e houve também tentativas e agressões verbais e tentativas de agressões físicas aos membros do STF. Portanto, esse processo ele nasce de tudo isso. E dentro desse bojo, tudo aquilo que implicou em agressão ao STF e a agressão ao Estado Democrático de Direito acabou sendo abarcado por essa investigação e esse processo que gera 7 réus nesse momento, ou seja, que traz 7 réus para os bancos do julgamento na semana passada e nesta semana. Foi aprovado aqui no Senado, promulgada essa semana, a PEC 66, a PEC dos precatórios. Ela vai impactar de forma positiva os municípios, senador? Os municípios vão poder renegociar suas dívidas previdenciárias, diminuindo o contingenciamento, na verdade, o bloqueio de recursos do FPM, que tem deixado os municípios sem ter recursos para pagamento de folha, para manter os serviços dos municípios funcionando, e, além disso, regula e estabelece o teto que os municípios vão poder
utilizar ou devem utilizar, qual é o teto máximo de utilização do FPM para pagamento de precatórios, o que dá um fôlego e uma folga no orçamento dos municípios para que eles possam prestar um melhor serviço à população de cada município. O que é que o governo agora vai fazer e a participação também do Congresso Nacional diante da proposta do governo Lula da isenção do IR para pessoas que têm uma renda mensal até R$5.000? Bom, nós devemos votar na semana que vem. Está previsto a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 na semana que vem. Votando lá na Câmara, vem para cá. O importante é que nós ontem aprovamos, quer dizer, iniciamos a discussão para aprovar o final da reforma tributária e o governo já está fazendo esse projeto, já é o primeiro passo para a reforma da renda, que é o imposto sobre a renda, certo? Com isso, a gente vai ter no Brasil uma estrutura de cobrança de tributos que vai tributar quem ganha mais e tributar menos quem ganha menos. Ou seja, uma pessoa que ganha até R$5.000 não tem que pagar imposto. Uma pessoa que ganha acima de 600 mil precisa pagar algum imposto que não pagava, né? Então, uma justiça maior para todos os brasileiros e distribuindo a carga e o peso de manter o país, de manter tudo funcionando, tirar o peso só das costas dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores assalariados e os trabalhadores mais pobres, que é quem paga a maior parcela de imposto aos governos municipais, estadual e federal. Acho que essa reforma muda bastante a estrutura tributária brasileira e faz justiça. Por exemplo, o feijão vai pagar mais imposto, a farinha, o arroz, as contas de água, de internet, que um trabalhador que ganha pouco ou que está no Bolsa Família, que recebe algum benefício, essa pessoa deve ter um estorno, ou seja, ela deve ter o cashback, ela deve ter de volta o dinheiro que ela pagou nesses tributos, porque não é justo que ela pague tributos igual a quem ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, 300 mil por mês ou por ano. Então, é preciso que tenha esse equilíbrio na cobrança de imposto e, nesse sentido, tanto a Câmara quanto o Senado, eu acredito que a gente vai entregar isso que o governo Lula tem mandado para cá e devolver isso para que todos juntos possamos fazer justiça e diminuir a sobrecarga, principalmente dos mais pobres. Perfeito. Senador, muito obrigado pela atenção do senhor. O nosso Atalaia Mais segue com o Lucas Moura e, claro, é evidente, amanhã a gente volta direto aqui de Brasília para a TV Atalaia. Forte abraço, Lucas.